Boa noite, pessoal! Tudo bom? Mais um vídeo, mais um programa, né? Sobre linguagem do rosto, leitura de rosto. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, de fisionomia oriental. Os dois primeiros programas foram, né, mais esotéricos. Falei dos planetas, algumas relações de pessoas, né, com aparência de planetas. Ou os deuses dos planetas, né, suas características. Para quem conhece mitologia, vai saber como fazer a fisionomia, a aparência dos deuses, né? Porque cada um tem um sentido mesmo de aparência e de características, né? E, inclusive, fisionomia se chama caracterologia, né? Outros nomes que se dão é morfopsicologia, psicologia da forma, né? Então essa leitura de rosto, de corpo, ela tem muitos detalhes interessantes. Então na fisionomia, eu lembro que eu falei das três partes do rosto, né? Até aqui para cima, a parte da inteligência, né? Do nariz até essa região aqui vai ser o eu. E da nariz para baixo, né? Queixo, boca, vai ser a parte dos instintos, família, né? Então, o apetite também, né? A própria questão alimentar. A pessoa ela tem esses desejos, né? Então, da testa se chama jutei, né? Nariz chutei e queixo, boca katei, né? Pela fisionomia oriental aí, japonesa, né? Então a testa representa muito o céu, as pessoas superiores e hierarquias, né? Geralmente a pessoa que tem problema com poderes, ela tem problema psicológico, né? Problemas com o pai, problemas com o chefe, líder, professor, sacerdote, padre, o que for. Ela tem problema com isso, ela vai ter problema de cabeça, porque a cabeça é um símbolo das hierarquias, né? Quando você tem uma desarmonia com essas pessoas, as superiores é representada pela cabeça, né? A parte da testa. As maçãs do rosto, né, essa parte aqui, representam os familiares, né? Então, as marcas, por exemplo, rugas, né, ferimentos, tá tudo representando na vida da pessoa algum conflito familiar, né? Bem interessante também. E a boca é nutrição, né? São os desejos, o catei. Mas voltando para a fisionomia geralzona mesmo, geral, né? Então a pessoa de rosto redondo, fofinho, né? Ele é sempre alegre, aquela questão que eu falei do Júpiter, o jupiteriano. É o que conta piada, é uma pessoa que quer se relacionar muito com as pessoas, né? Ele sempre quer aparecer, ele tá na ponta da mesa, é o que mais fala, geralmente, né? Então esse, entre aspas, gordinho, né? Que pode ser, né, uma fisionomia arredondada apenas, né? Ele tem fácil satisfação, né? Ele se acomoda muito, é tranquilo, é muito calmo, né? E muito alegre, né? Então é o extrovertido, é um homem de ação. Ele não gosta muito de ficar refletindo, pensando muito, ele vai lá e faz, né? Esse é o dessa fisionomia aí. Pessoas queixudas, né? O queixo muito saliente. É uma pessoa meio combativa, né? Ela fica assim, né? Então você ficar nessa posição, você já nota que a pessoa está querendo te combater, ó, né? Então veja como é que a nossa leitura corporal ela revela, né? Só que a pessoa já tem o queixo saliente, né? Ela não fica fazendo assim, levantando a cabeça, ela já tem o queixo, né? No formato do rosto mesmo, né? Então, do hábito da repetição, a própria leitura, né, do corpo, a fisionomia, se adapta, né? Mostra essa situação desse combativo, né? Dessa pessoa aventureira, ela gosta muito de perigo, né? Muito, esse perigo para ela até dar uma aventura. Então, se a pessoa até olha assim, tá anunciando perigo, né? Você tá querendo levar um soco, né? Um tiro, alguma coisa, né? Então, ela é muito desafiadora. O rosto caído, tem aquele rosto assim, né? É básico, esse aí todo mundo sabe, né? Que é a questão da tristeza mesmo. Só que assim, a pessoa tem um choque com o meio ambiente, né? Por isso que ela reage de forma negativa com o meio ambiente, né? Ela é defensiva, né? Uma pessoa defensiva, então ela dobra sobre si mesma. Por isso que o rosto fica assim, ela dobra, né? A pessoa ela fica dobrada,
né? Ela quer também se esconder um pouco do mundo, né? Um rosto bonito, às vezes com o nariz pequeno, né? A pessoa se relaciona muito fácil, ela tem muita afetividade, né? É um tipo de pessoa que tem muitas companhias, tem muitos relacionamentos, muitos amores também, né? Só que não é uma pessoa que tem por exemplo, uma genialidade muito grande, né? A genialidade, ela já tem um outro formato de nariz, já é uma pessoa que sublima mais, né, essas emoções, esses relacionamentos, a pessoa já é mais seletiva no sentido de evitar mesmo às vezes se abrir, né? Então ela fica com o nariz ou aquilino, ou ele faz alguma curva, né? Porque o nariz envolve muito essa questão do eu, também com questão de relacionamento, né? Com as emoções também, né? Então o nariz de águia, por exemplo, é alguém que controla aí as emoções, né? As paixões. Até o autor fala ali, né? O Masaharu Taniguchi, no livro de Fisionomia, que você pode ler a mente, né, da pessoa lendo o rosto, né? Então, mas você pode ler pensamento? Posso, lendo o rosto, né? Mas mais do que o pessoal da leitura corporal fala, a fisionomia, ela lê o rosto tanto para futuro como para passado, né? Ela prevê um destino também nesse rosto, ela vê os planetas, ela vê energias no rosto, né? Uma coisa um pouco mais ampla. As rugas também, elas têm um significado um pouco maior que naquela leitura geralmente corporal ou aquele scanner normal, né, que é feito. Não, é um scanner para futuro, é um scanner de destino mesmo. A fisionomia é uma coisa maior. O Saishokyo, né? Saishokyo é a pé de galinha, né? Na fisionomia aí japonesa. E eles chamam de rabo de peixe, né? Rabo de peixe. Né? Também envolve aí uma questão familiar bem interessante, né? Essas relações familiares, né? E geralmente a pessoa feliz ela tem, né? Porque ela sorri muito, né? Então é bem relativo assim. No livro ali dele ele fala, por exemplo, da maquiagem, né, das mulheres. A maquiagem, ela diz que reduz conquistas e experiências mesmo, né? Porque as rugas são experiências, né? Por exemplo, rugas aqui, né, horizontais são intelectualidade, né? Tem outras rugas que são, por exemplo, na boca, né? Muitas vezes é ruga que é a pessoa que fala muito mal dos outros, né? Em volta da boca, né? Tem várias rugas aí que são experiências. E algumas rugas, por exemplo, aqui queixo, tal, são questões de prosperidade, tal, de crescer na vida. Então, se a pessoa maquia muito para esconder tudo isso, ela acaba não vivendo, né? Acaba trancando essas conquistas, né? Então, as rugas simbolizam, né, conquistas e a maquiagem corta, né, essas conquistas muitas vezes. Os olhos, né, representam os antepassados. Muito interessante isso. O Kenpeki. Kenpeki, né, uma região entre o queixo e a boca. Eu acho que aqui revela os desejos. É bem interessante também. Outra região muito legal que eu já tinha falado, acho que no livro, é o Jinsu, que essa região aqui, ela reflete o útero das mulheres, né? Então, tanto o útero como essa região do nariz como as narinas, ela mostra a situação, por exemplo, de facilidades ou dificuldades em parto, né? Então, essa leitura de rosto que é interessante, mais do que eu souber, por exemplo, se a pessoa está mentindo, falando a verdade, se está rindo, triste, feliz, não. O rosto mesmo, na fisionomia antiga, você podia saber, por exemplo, problemas de saúde, tendências familiares, problemas na família, né? Muito mais ampla essa leitura de rosto do que o que é mais ou menos divulgado por aí, né? Inclusive, nessa questão aqui fala que o lábio leporino, por exemplo, é desarmonia familiar, né? Então, por exemplo, uma doença, né? Algum problema que é comum, né? O lábio leporino acontece e revela essa desarmonia familiar. Olha que interessante. Então, para a importância que tem de família, antepassado, sociedade, harmonia interna, né? A questão psicossomática e a psicossocial também, né? Bem interessante essa leitura de rosto, revela tudo isso, né? Muito legal. Então essa parte 3, né, pessoal, da leitura de rosto aí, é um pouco mais oriental dessa vez, né, diferente. E na mesma linha que eu já tinha feito antes, uma fisionomia oculta, esotérica.
né, não só a leitura de coisas assim que está por aí, tudo em livros e coisas simples, e isso também está em livros, mas é poucos que falam, e provavelmente no meu segundo livro de fisionomia eu falo desses assuntos. Valeu, pessoal, até a próxima, acessem meu blog aqui embaixo, né, e tem uns textos de fisionomia com figuras, uma coisa mais acessível. Tchau, tchau!